explicar, conta para a gente, para os nossos queridos espectadores, para a nossa audiência, o que está em jogo nessas eleições do Chile, quem são os principais candidatos e o que a gente pode esperar, você que está em loco, né? Exato, boa tarde para vocês, muito obrigada pelo convite, e é isso, mais de 15 milhões de chilenos vão votar são esperados pelo menos para votar no próximo domingo, e a grande questão dessas eleições, a grande preocupação dos chilenos é a questão da criminalidade. O Chile ainda é um dos países mais seguros da América Latina, mas houve uma disparada da taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes de 2015 até 2024. E esse aumento da violência aconteceu simultaneamente com uma forte onda imigratória venezuelana. Então, essa discussão da criminalidade aqui no Chile acabou muito atrelada à discussão de como conter a imigração irregular aqui. Então, tem diversas propostas de controle de fronteiras. Uma das candidatas, inclusive, chegou a falar de colocar dinamites nas fronteiras, então é uma discussão muito forte por aqui nessas eleições, e os 4 principais candidatos são 3 candidatos da direita e uma candidata da esquerda. A candidata da esquerda é a Jeanette Hara, ela foi ministra de Trabalho do presidente Gabriel Boric, ela é do Partido Comunista e ela está concorrendo com uma coalizão de esquerda. Ela lidera as intenções de voto para o primeiro turno, porém, num cenário de segundo turno, ela perderia com qualquer um dos 3 candidatos que a seguem, que são candidatos da direita. O segundo melhor colocado é o José Antônio Castro, ele já foi candidato presidencial, inclusive foi para o segundo turno das últimas eleições com Gabriel Boric, ele é um ultradireitista, mas que acabou deslocado dessa ultradireita por uma surpresa dessas eleições, pelo menos dessa campanha, que é o Johannes Kaiser, que é um libertário que está com muita intenção de voto, e em algumas pesquisas ele aparece bem próximo do José Antônio Castro e com propostas muito mais radicais. De fato, o que a gente viu nessa campanha foi o Castro, que tinha propostas muito radicais nas últimas eleições, moderar um pouco o seu discurso, deixar de lado algumas questões. De fato, ele foi criticado pelo Kaiser, né, que é esse candidato libertário, ele foi criticado por isso, por deixar o que eles chamam aqui de discussão de valores em segundo plano. Então, por exemplo, parou de falar da questão do aborto, só aborda isso quando é perguntado, deixou de falar em dissolver o Ministério das Mulheres, que era algo que falava na sua campanha anterior. E quem está trazendo essas questões hoje é o Kaiser. Essa surpresa, ele é um deputado que inclusive foi aliado do Castro no passado, ele ganhou notoriedade com um canal de YouTube e agora está com bastante intenção de voto, poderia ser uma surpresa para essas eleições. E a quarta melhor posicionada nas intenções de voto é Evelyn Matei, que foi ministra do Trabalho do Sebastião Pinheira, do ex-presidente falecido, e ela é da UDI, o partido fundado por Jaime Guzmán, que foi um assessor de Augusto Pinochet, mas que, diante desses candidatos de direita que estão melhor posicionados com ela, acabou adotando durante uma campanha uma postura mais de centro-direita, então está mais centrista nessas eleições, mas em relação à criminalidade, todos com um discurso duro. A mais moderada desses 4 candidatos é a candidata da esquerda, Jeanette Hara, mas também falando aí de um controle das fronteiras, e a discussão está realmente nesses termos, assim, bastante radicais. O Kaiser, por exemplo, propõe até criar um centro de refugiados para que esses imigrantes irregulares fiquem aí confinados, presos, até que sejam deportados. A Evelyn Matei, essa candidata mais de centro-direita, chegou a falar de colocar dinamites nas fronteiras para controlar. O Cast, que é o segundo melhor colocado candidato da ultradireita, ele fala em fazer uma vala com cerca elétrica para conter a entrada de imigrantes. Então, realmente, essa questão da segurança pública é a grande questão por aqui, segundo as pesquisas, a principal preocupação
dos chilenos, e foi o que dominou essa campanha. Inclusive, no último debate, discutiu-se até a mega operação no Rio de Janeiro. Uma das perguntas das jornalistas do debate foi: vocês autorizariam esse tipo de operação? E teve candidato, por exemplo, Kaiser, dizendo que, se é necessário, entraria com as forças de segurança em territórios ocupados, e que não criticou a ação das forças policiais dessa mega operação, ao contrário da Janeth Hara, que mencionou que muita gente acabou morrendo e levantou essa questão dos direitos humanos. Lu, você vai ficar aí acompanhando, só conta rapidamente para a gente, antes de eu passar a bola para o Lori e para o Américo, como que vai ser, então, a previsão para esse final de semana? Você já está no Chile, você está em Santiago? Isso, em Santiago, e a previsão é que os resultados, a votação acontece de 8 a 18, tempo de votação, o voto aqui é em papel, mas a previsão é que a partir de 8 da noite já tenha os resultados, mas as pesquisas indicam que vai haver um segundo turno. Aqui, para o presidente ser eleito em primeiro turno, ele precisa obter mais de 50% dos votos, e o que as pesquisas estão mostrando é que a Janeth Hara teria uns 30% aí, então está bem longe da possibilidade de ganhar num primeiro turno. E o curioso é que, apesar dela liderar as intenções, no cenário de segundo turno, os 3 candidatos da direita que a seguem aparecem ganhando dela no segundo turno. Então vai ser uma eleição bem emocionante, aparentemente é o que a gente sente por aqui. E as pesquisas nem sempre captam muito a extrema-direita, né? Algumas eleições recentes mostraram isso. Queria ampliar o assunto para a América Latina, porque o Lori falou para a gente que tem apuração, né, de Venezuela. Então, Lori, traz sua apuração, por favor, sobre Venezuela, e depois também o teu aval aí sobre eleições no Chile, a partir dessa explicação maravilhosa aí que a Lu nos deu. Bom,